Então vamos orar, irmãos? Vamos orar a Deus. Feche os olhos, baixe sua cabeça e vamos fazer oração. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos em sua presença. Aqui, Senhor, juntos, estamos reunidos dentro dessa sala virtual para estudarmos a sua palavra. Abençoa no estudo, Senhor, por caridade. Estamos aqui buscando conhecer melhor a sua vontade, Senhor. E através das Sagradas Escrituras, Pai eterno, nós cremos que aqui está a revelação para te conhecer melhor. Perdoe os nossos pecados, perdoa nossos sentimentos, tudo o que está em nós, Pai, que não seja do seu agrado. O pecado, Pai, que atua dentro de nós, perdoa-nos no nome de Jesus Cristo. Assim, querido Deus, diante de sua boa e maravilhosa presença, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Assim, nós iniciamos esse culto te pedindo a sua ajuda e a sua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Graças a paz a todos, irmãos. Amém. 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 Bom, irmãos, vamos para o livro de Jó, capítulo 22. Livro de Jó, capítulo 22. Vou soltar o áudio aqui, tá? Jó, capítulo 22. Então respondeu Elifaz o temanita: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes, o sábio é só útil a si mesmo. Ou tem o Todo-Poderoso interesse em que sejas justo, ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo teu temor de Deus, ou entra contra ti em juízo? Porventura, não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Porque sem causa tomaste penhores a teu irmão, e aos seminus despojaste das suas roupas. Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão. Ao braço forte pertencia a terra, e só os homens favorecidos habitavam nela. As viúvas despediste de mãos vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso está cercado de laços, e repentino pavor te conturba, ou em trevas em que nada vês, e as águas transbordantes te cobrem. Porventura, não está Deus nas alturas do céu? Olha para as estrelas mais altas. Que altura! E dizes, que sabe Deus? Acaso poderá ele julgar através de densa escuridão? Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver. Ele passeia pela abóbada do céu. Queres seguir a rota antiga que os homens iníquos pisaram? Estes foram arrebatados antes do tempo. O seu fundamento, uma torrente o arrasta. Diziam a Deus, retira-te de nós. E que pode fazer-nos o Todo-Poderoso? Contudo, ele encherá de bens as suas casas. Longe de mim o conselho dos perversos. Os justos o veem e se alegram, e o inocente escarnece deles, dizendo, na verdade, os nossos adversários foram destruídos, e o fogo consumiu o resto deles. Reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a instrução que profere, e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda, e deitares ao pó o teu ouro, e o ouro de Ofir entre as pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus. Orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Se estes descem, então dirás, para cima. E Deus salvará o humilde e livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado graças à pureza de tuas mãos. Pausar aqui. Bom, irmãos, esse capítulo 22
que é o que nós estamos vendo aqui, é que agora, né, lembra que eles estavam insinuando, né? Eles estavam insinuando, tentando querer dizer coisas sobre Jó. Aqui no capítulo 22, ele abandonou de vez a insinuação e agora começa a acusar Jó diretamente, né? Ele começa a acusar Jó de ser um homem ímpio. Então ele relata diversas impiedades e diz que Jó é o homem que pratica aquelas coisas. Aqui, vamos ver. Versículo 2. Porventura será o homem de algum proveito a Deus? Ou seja, o que ele quer dizer? Porventura, Deus precisa do homem? Não, né? Vamos lá. Antes a si mesmo, o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justos? Então aqui ele já coloca na primeira pessoa, tu, né? Então ele já está falando diretamente com Jó. Ou algum lucro em que tu fazes perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia? Olha só, ele já está apontando para Jó mesmo. Porventura não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades? Porque sem causas penhorastes a teus irmãos, e aos nus despojaste as vestes. Ou seja, em outras palavras, ele está acusando Jó de ter roubado as pessoas mais humildes e mais necessitadas, né? Despojar é pegar, irmão, pegar, né? Então ele fala aqui, ó, porque sem causa penhoraste a teus irmãos, ou seja, usou eles como moeda de troca, né? E aos nus despojaste as vestes, ou seja, arrancou até o que eles não tinham. Olha o tamanho das acusações. Não destes alcançado água a beber, e ao faminto retivestes o pão, ou seja, você não deu água para quem estava com sede e nem o pão para quem estava com fome. Mas para o poderoso era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. E aí ele vai falando diversas coisas aqui, levantando acusações e falsas acusações. Pergunta aqui para vocês: Jó fez essas coisas? Não fez, né? Ele não fez essas coisas. Não. Mas ele está sofrendo todas essas acusações. Vocês estão vendo? Eles estão levantando várias acusações contra ele. Quem que vocês acham que se parece com isso aqui? Quem foi o homem que levantaram acusações, mentiram, como se fosse um malfeitor, mas ele era reto e inocente? Jesus. Jesus Cristo. Exatamente, gente. Você vê que tudo no Velho Testamento, ele é uma figura do Messias, de Jesus Cristo. Apesar de a Bíblia dizer que Jó era reto, mas reto assim, ele tinha temor a Deus, mas tinha os seus pecados, né? Coisas pequenas, coisas que, sabe, são os pecados espontâneos que eu costumo dizer. O que é o pecado espontâneo, irmão? Não é aquele pecado que você comete sem você esperar? Quando vai ver, escapou. Já foi, né? Às vezes um palavrão, não é verdade? Às vezes você topa com o dedinho na porta, você pode falar um palavrão sem querer. Isso é um pecado espontâneo, porque ele está dentro de nós e às vezes escapa de não ver. Ele é rápido. Mas existe o pecado chamado pecado premeditado, que é o pecado pensado, maquinado. Esse não pode. Por quê? Porque você pensou naquilo, você planejou aquilo, que é enganar as pessoas, roubar as pessoas, sabe? Quando você vai fazer alguma coisa que é pensado. Esse é o pecado que você se preparou para cometê-lo. Entendeu? Então, desses pecados, a gente pode dizer que a Bíblia chama Jó de reto. Mas Jesus é o único que realmente era reto, que não nenhuma acusação, né, cabia sobre ele, né?
Nada do que foi acusado. Aí ele começa a acusar Jó de diversas coisas e depois o que ele faz? Ele chama Jó a se arrepender. Assim como ele quer o quê? Que Jó caísse de joelhos e falasse: é verdade, eu sou mal mesmo, eu fiz tudo isso, eu me arrependo. Olha o versículo 21. Apega-te, pois, a ele, que tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Ó, faz o que é o correto e o bem vai vir para você. Versículo 22. Aceita, peço-te, a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Se te voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado. E se afastares a iniquidade da tua tenda. Então a gente vê aqui que ele está chamando Jó ao arrependimento. Então ele mostra diversas vezes que Jó é mau, é ímpio, é iníquo, para depois chamar Jó ao arrependimento. Então aqui nesse capítulo 22 a gente vê claramente, né, o Elifaz fazendo acusações graves e diretas a Jó. Ele não fala mais no subjetivo, ele já vai falando de coisas graves, gente. São crimes aqui, ó, que ele fala. Roubo, né? Você tirou de quem não tinha, sabe? Penhorou os irmãos, ou seja, injustiça. O que ele fala aqui? Injustiças, ganância, negar o pão aos famintos, oprimir as viúvas. Meu Deus, você viu? Eles aproveitaram. O Jó tá só o pó, ele deve ter feito essas coisas, gente. Não é possível, porque a gente nunca viu Deus, como é que diz? Castigar alguém tanto assim. Então eles olharam o tamanho do castigo e tentaram imaginar o quê? Esse deve ser o tamanho do pecado de Jó. Então eles começam a fazer essas coisas, tá? Aí ele afirma que no meio que Deus está lá no céu, está lá no alto, que nada pode contê-lo e tal, e aí no final ele faz o apelo pedindo para que Jó se reconcilie com Deus, ou seja, foi toda uma retórica, né, preparada. Sabe aquele amigo que fala mal de você e tal, e depois quer fingir que te ama, né? É mais ou menos o que ele fez aqui. Pergunta, irmão João, pode falar. Tudo isso aí que ele está acusando o Jó, né, diretamente agora, né, tudo que é negativo que ele falou, né, e está escrito assim que Jó nunca deixou de socorrer o aflito, né, o órfão, a viúva, é tudo ao contrário. Jó, muito pelo contrário, ele sempre estendeu a mão dele a ajudar o necessitado, né, a socorrer o órfão, a viúva. É uma coisa que, se fosse assim, por exemplo, nos nossos dias de hoje, né, tem uma parte das escrituras que está escrito assim: quando vierem te caluniar, te amaldiçoar, te acusar de coisas que você está com a consciência limpa, que você não fez isso aí vai produzir em nós uma edificação, né, um peso de glória, né? Quando vierem fazer coisas assim, por o amor de Cristo, né, para que você venha ameno na presença de Deus, vai ser o contrário, vai montuar brasa sobre a sua cabeça, né? Tem uma parte da escritura que está escrito nesse sentido aí, né, irmãos? Irmão Josafá. Tá sem áudio, irmão Josafá. Tá sem som. Agora sim, voltou, né? Desculpa, gente. Bom, agora vamos para o capítulo 23, ok? Tá perdoado. Esqueci de abrir o áudio. Vamos lá. Jó, capítulo 23. Respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos.
Saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. Ali, o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Os meus pés seguiriam as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Mas, se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando considero, temo. Deus é quem me fez desmaiar o coração, e o Todo-Poderoso quem me perturbou, porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Então, aqui Jó faz o seu clamor aqui, né? Jó, ele expressa o desejo de ver o trono de Deus. Ele fala bastante aqui que eu queria estar lá para poder falar em minha defesa, né? Em outras palavras, ele está, como é que pode dizer? Ele está clamando por um intercessor. Ele está pedindo que alguém que possa ir até Deus falar por ele. Irmão, aqui é Jó, nas falas de Jó, a gente enxerga a humanidade que está caída, pedindo para que o intercessor vá até o céu falar com Deus por nós, por nossa culpa, né? Então você vê que a todo momento, no meio desse sofrimento, ele está pedindo alguma coisa, que é alguém que fale por ele, né? E isso, gente, isso representa nós, a nossa humanidade. É que hoje você está tranquilo porque você já sabe que tem Cristo. Mas, e se você não soubesse? E se não houvesse o Evangelho? Ia chegar um momento que a gente ia olhar para o céu e falar, será que tem alguém que possa falar com Deus por mim? Né? Diante das nossas provações, das nossas tribulações. Então aqui você vê Jó pedindo por que de alguma forma ele possa entrar na presença de Deus, no seu juízo, né, diante do seu trono, e apresentar a sua causa. E ele espera ser provado, porque ele confia que ele é justo. Então, se ele for provado, ele vai sair como ouro, ou seja, ele vai ser aprovado. Jó confia na sua aprovação, que ele será aprovado, né? Quer ver? Esqueci de marcar aqui a parte que ele fala que ele sairá do outro lado como ouro. É no 10, irmão. É no 10, né? É. Então vamos lá. Isso, ó. Porém, ele sabe o meu caminho. Ó, ele sabe quem eu sou. Outra coisa, né? O meu caminho aqui é quem eu sou e o que eu faço, né? Provando-me ele, sairei como ouro. Então, Jó, ele está confiando, olha, eu não fiz nada do que eles estão me acusando, e eu acredito que, se eu for provado, eu vou sair como ouro, né? Eu vou ser aprovado. E aí, na sequência aqui, ele lamenta que ele procura, mas não encontra, né? Ele continua tentando, mas não encontra. Olha só, o versículo 3. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele. E quando isto considero, temo-me dele, né? Então,
Jó está esperando, né? Está esperando alguma coisa para que Deus possa fazer por ele, né? Para que Deus possa ouvi-lo. Aqui no versículo 11 também, nas suas pisadas os meus pés se afirmam. Guardarei o seu caminho e não me desviarei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei. E as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção. Irmão, isso aqui é outra passagem que praticamente pode estar figurando aqui, né? Prefigurando a imagem de Cristo. Nas suas pisadas, o versículo 11, nas suas pisadas os meus pés se firmaram. Ou seja, Jesus seguiu firme no propósito que Deus deu para ele. Guardei o seu caminho e não me desviei dele, né? Ou seja, embora Jó fosse uma pessoa honesta, irmão, íntegra, né? Apenas Jesus conseguiu andar com, como é que fala? Com legitimidade nos preceitos de Deus, ou seja, sem se desviar em nenhum momento, ou seja, reto em absoluto. Ou seja, Cristo passou pela fornalha, que foi toda aquela provação, né? Na tentação no deserto, quando ele foi para a cruz, ele sofreu na cruz e saiu infinitamente puro do outro lado. Ou seja, não, se ele reclama de alguma coisinha, manchava. Entendeu? Então só ele conseguiu passar por tudo isso e sair do outro lado puro como ouro. Ou seja, mantendo-se completamente obediente ao Pai. Inclusive, por falar em obediente ao Pai, eu lembro de uma passagem bíblica, Hebreus, capítulo 5. Deixa eu ver aqui. Rápido, tá, irmãos? Porque tem a ver com essa passagem aqui. Olha aqui. Capítulo 5, versículo 7 e 8. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ou seja, Jesus Cristo obedeceu em tudo. Ficou firme no propósito. É a vontade, é sua vontade, Pai? É. Então eu vou cumpri-la, né, até a última vírgula. Então o único aqui, gente, Jó tá falando, né, assim, do jeito dele, mas a gente sabe que quem andou nas pisadas, né, corretas e guardou o caminho de Deus e saiu provado e do outro lado saiu puro, puro como ouro, foi só Jesus, né? Mas ninguém. A gente peca até quando tá dormindo. Até quando a gente não quer, a gente peca. Então não tem como o homem falar que não peca, né, gente? Não tem como, né? Às vezes eu acordo à noite, a minha esposa tá lá dormindo, sonhando, porque ela sonha falando alto, ela tá brigando. Tá brigando. Ela nem sabe que ela brigou. Ela fala o nome do meu filho, ela fala o nome dos irmãos dela, tá brigando. E eu entro no meio tentando apartar. Calma. Calma, menina, você tá braba. Ou seja, gente, a gente tá dormindo e tá em reação. O nosso sentimento, a sua cabeça, ela ainda tá em reação. Ela tá agindo, né? A gente dorme, irmão, mas o nosso corpo não apaga por completo, né? O que a gente entra? A gente entra numa espécie de stand-by, né? Os irmãos têm aí uma televisão. Quando você aperta o botãozinho da TV, a TV corta de vez a energia dela? Não corta, né? Ela não fica a luzinha lá, vermelhinha lá, acesinha? Ou seja, ela está em stand-by, ou seja, ela está ligada. O nosso corpo, ele apaga a nossa mente, mas ele está funcionando. A mente está funcionando, não está, irmão? O coração está funcionando ou ele para também para você dormir? Não para, né? Coração funcionando, rim funcionando, pulmão funcionando.
É o corpo que fez com que a nossa mente parasse um pouco para descansar. Então, o nosso corpo desliga como é que fala a palavra? Os sentidos do nosso corpo, né? Desliga, você passa a não ouvir nada, você não vê nada, você era para não falar, né? Mas alguns falam, e você não sente, não toca nada. Você está apagado. Ao menos que alguém te acorde, né? Se alguém te acordar, ok. Alguma pergunta aqui, irmão? Então vamos para o capítulo 24, ok? Jó, capítulo 24. Por que o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? E por que os que o conhecem não veem tais dias? Há os que removem os limites, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam do órfão o jumento, da viúva tomam-lhe o boi. Desviam do caminho os necessitados, e os pobres da terra todos têm de esconder-se. Como ases monteses no deserto, saem esses para o seu mister, à procura de presa no campo aberto, como pão para eles e seus filhos. No campo cegam o pasto do perverso e lhe rabiscam a vinha. Passam a noite nus por falta de roupa e não têm cobertas contra o frio. Pelas chuvas das montanhas são molhados e, não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Orfãozinhos são arrancados ao peito e dos pobres se toma penhor. De modo que estes andam nus, sem roupa, e famintos arrastam os molhos. Entre os muros desses perversos espremem o azeite, pisam-lhes o lagar, contudo padecem sede. Desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos clama. E contudo, Deus não tem isso por anormal. Os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre ao necessitado, e de noite se torna ladrão. Aguardam o crepúsculo os olhos do adúltero. Este diz consigo: ninguém me reconhecerá, e cobre o rosto. Nas trevas minam as casas, de dia se conservam encerrados, nada querem com a luz. Pois amanhã para todos eles é como sombra de morte. Mas os terrores da noite lhes são familiares. Vós dizeis: os perversos serão levados rapidamente na superfície das águas. Maldita é a porção dos tais na terra. Já não andam pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim faz a sepultura aos que pecaram. A mãe se esquecerá deles. Os vermes os comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembrança deles. Como árvore será quebrado o injusto, aquele que devora estéril que não tem filhos e não faz o bem à viúva. Não, pelo contrário, Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes. Vêem-se eles de pé quando desesperavam da vida. Ele lhes dá descanso e nisso se estribam. Os olhos de Deus estão nos caminhos deles. São exaltados por breve tempo, depois passam colhidos como todos os mais. São cortados como as pontas das espigas. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas razões? Capítulo 24, mais uma vez, Jó volta a falar aquilo que a gente já falou lá atrás, que esse negócio de que o ímpio, com certeza vai se dar mal na vida, vai... Jó está falando aqui que não, mais uma vez, né? Ele está falando, olha, eles cegam, eles têm comida, e mesmo assim eles acordam de dia espreitando para fazer o mal e vão dormir minando a casa dos outros e continuam, a vida segue. Então o Jó está querendo dizer que essa não é a lógica. A gente não pode levar isso como uma regra infalível, né? Ele está apontando. Olha só, versículo 3. Sobre as pessoas má, do órfão levam o jumento, tomam em penhor o boi da viúva. Ou seja, não tem nenhuma
compaixão daquela pessoa que só tem um jumento ou da viúva que só tem aquele boi. Não estão nem aí. Versículo 4. Desviam do caminho os necessitados e os pobres da terra juntos se escondem. E aí ele vai relatando mais um punhado de coisas, né? Versículo 12. Desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos exclama, e contudo Deus lhes não imputa como loucura. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo, Deus não vai lá e não cobra deles. Né? Eles continuam. Versículo 13. Eles estão entre os que se opõem à luz, ou pessoas más, gente, que se opõem à luz. A luz aqui é a vontade de Deus, tá? Quando a Escritura fala luz, né, que é a luz de Deus, é o caminho correto, que é o caminho da justiça, do amor, da misericórdia, né? Ó, eles estão entre os que se opõem à luz, não conhecem os seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. Versículo 14. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e necessitado, e de noite é como ladrão. Assim como o olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo, não me verá o olho nenhum, e oculta o rosto. E assim por diante. Né? Então, Jó está questionando aqui, por que Deus não estabelece, né, um dia de juízo? Por que Deus não faz? Entende, irmão? Que Jó está clamando por tanta injustiça. Tanta pessoas má que fazem a maldade, que Jó não teme ser julgado. Jó está falando, eu não sou o mal que vocês dizem que eu sou. Eu não sou esse cara perverso que vocês acham que eu sou. Se eu queria que Deus me julgasse. Então Jó está praticamente clamando aqui, irmão, por um dia de justiça, um dia de juízo, que é praticamente o dia do juízo final, né? Ele está pedindo que todas essas pessoas que fazem tamanha maldade sejam julgadas. E Jó fala aqui também que essas pessoas fazem essas coisas e vão dormir tranquilamente. Como que consegue, né, irmãos? Eu fico imaginando como que consegue. Você atrasou a vida de alguém, você prejudicou muito grande uma pessoa e leva a sua vida normalmente. Quando a gente vê, né, em vídeos, nas redes sociais, as pessoas maltratando outras, maltratando animal, né, gente, fazendo coisas perversas. Você fala, como que um ser humano faz isso, gente? Né? Deus fez a gente para cuidar da terra, irmão. Para cuidar, até para você tirar a vida de um bicho, para você comer, isso tem que ser feito com respeito, com temor a Deus, né? Porque Deus também não quer, irmão, que a gente judie dos bichos. Ele não fez os bichos para ser judiado, né? Então, inclusive eu lembro que eu achei muito interessante, eu vou até falar para vocês, eu não sei se eu já falei aqui alguma vez, tem um filme de comédia que eu acho o filme mais incrível até hoje que existe. Ele é um filme inocente, você dá risada e não é aquela graça apelativa, sabe? Tem muitos vídeos aí, filmes, né? Aliás, que é aquela graça apelativa, né? Muito palavrão, fala de conteúdo sexual, e eu não vejo graça nenhuma nisso. Eu não sei se vocês já assistiram o filme, ele é meio antigo, ele é de 1988, por aí. Os deuses devem estar loucos. Vocês já viram esse filme? Eu vou explicar mais ou menos. A Marinette já colocou um rostinho dando risada, acho que ela já viu. Por quê? Eu vou chegar no ponto, tá, que eu tô falando aqui, que acontece no filme. É um filme que se passa de uma tribo na África. Eles moram no Kalahari. É o lugar mais inabitado, porque ele é muito calor e não tem água. Então nem a gente chega naquele lugar. Mas tem uma tribo lá. E aquela tribo não sabe que existe outras pessoas no mundo. E eles vivem completamente em paz lá, não tem briga, eles não brigam entre eles não têm a malícia do mundo, né? Mas ninguém chega lá, porque lá é um lugar que é muito deserto, muito seco, então as pessoas nem com carro você chega lá, porque vai acabar a água e vai acabar o combustível. E aí, alguém está passando de avião lá em cima,
O camarada toma uma Coca-Cola, a Coca-Cola acaba o refrigerante, ele joga a Coca-Cola da janela, cai lá na cabeça de um desses africanos, desses tipo índios, né? Bate na cabeça deles e eles veem aquele vidro, eles nunca viram aquele vidro na vida deles. Nunca viram aquele vidro, né? Aí o vidro tem várias utilidades, um quer tocar o vidro, outro usa para macetar, e acabou criando um clima de briga entre eles, e eles brigaram pela primeira vez. Aí tem um momento que eles estão em volta da fogueira à noite, triste, eles nunca ficaram tristes assim, e eles estão olhando aquela garrafa para pensar, o que nós vamos fazer com esse negócio? Eles acharam que foi os deuses que mandou para eles, né? Por isso que o nome do filme é Os Deuses Devem Estar Loucos, porque mandou uma coisa para nós que causou briga. Aí começa o filme, o chefe resolve levar isso embora, então ele vai andar e vai sair do meio do Kalahari e vai chegar no meio das pessoas habitadas. Aí ele tá andando pelo caminho, aí ele começa a ver pessoas, né? Ele vê uma mulher branca de cabelo loiro e ele acha que é um fantasma que ele nunca viu, né? Aí quando ele vê um garoto apacentando, gente, tem lá uns cordeirinhos lá, ele assopra lá com um negocinho que acaba amortecendo o bichinho, né, para comer. Ele assopra uma coisa e ele chama o garoto para vir comer com ele, mas é o garoto que tá apacentando. O garoto fica assustado e corre, fala: esse cara tá roubando o nosso cordeirinho. Ele coloca a mão, gente, antes de matar, ele agradece. É aqui que eu quero chegar. Ele coloca a mão e agradece: ó, desculpa, viu, mas eu vou precisar de você porque eu tô com fome, minha família também. E eu achei isso legal, muito interessante, o respeito que ele tem com aquela vida, né? Com aquela vida, ele vai tirar aquela vida, mas ele vai agradecer. Ou seja, são pessoas sem instrução, não conhecem Deus, mas o que a gente vê ali? Respeito, temor, né? Temor. Eu recomendo vocês, se conseguirem assistir, Os Deuses Devem Estar Loucos. É simplesmente muito bom o filme, é muito legal e engraçado. Alguma pergunta aqui, irmão? Não tem, né? Então vamos seguir para o capítulo 25, né? Jó, capítulo 25. Então respondeu Bildade, o suíta: a Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Acaso tem número os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a luz não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem que é gusano, e o filho do homem que é verme. Vamos nessa. Henrique, se você começasse... De novo. Bom, irmãos, aqui o Bildade faz um discurso bem curto, falando da santidade de Deus. E aqui tem o versículo 4, que é bastante interessante, que ele faz uma indagação. Como, pois, seria justo o homem para com Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Ou seja, é impossível um ser humano nascer e ser puro, né? Mas a gente sabe, agora a gente sabe, ele não sabia, mas agora a gente sabe que nasceu um puro de mulher, né? Nasceu Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que para Bildade aqui, ó, parecia impossível nascer alguém de mulher e que pudesse ser puro e limpo de mão, mas nasceu. E ele nasceu para morrer por nós, para nos resgatar. Então a gente vê aqui um discurso bem rápido e curto, né, de Bildade. Bildade, ele faz uma fala repetitiva, né, do que ele já tinha falado antes, e ele demonstra aqui praticamente que já está acabando os seus argumentos, né, contra Jó, né? Na última ele jogou na cara de Jó: você é ímpio, você é aquilo outro, tal, e ele faz um discurso curto, ele exalta, né, o domínio de Deus, o poder de Deus, afirmando que diante da luz nem as trevas são puras, ou seja, nada fica puro, ou seja, nada pode ser inexcusável diante de Deus, ou seja, Deus, ele é tão santo e tão puro que ninguém consegue estar na presença dele
quis ser puro como ele, ou mais puro do que ele, né? É mais ou menos isso que Bildade está querendo dizer aqui. E aí Bildade encerra, né? Encerra a pergunta, né? Encerra o discurso dele praticamente aqui fazendo uma afirmação ou uma pergunta, né? Como o homem pode ser justo diante de Deus, né? Comparando o ser humano a um verme, um vermezinho. Ou seja, não pode, ninguém consegue ser justo o suficiente. Daqui a pouco vai chegar a conclusão, tá, irmão? Quando chegar lá no capítulo 38, aí que vai ser interessante. É uma das partes mais incríveis da Bíblia. Capítulo 38 até o capítulo 42. Serão 4 capítulos. Eles estão falando aqui, né, gente? Com muita sabedoria, não estão? No final, é Deus quem vai falar. Já pensou você provado, gente? No pó da terra, de repente aparece um redemoinho e você vê aquele vento e a voz de Deus sai daquele vento e começa a falar com você? Que incrível, gente. Né? É o que vai acontecer, tá? Capítulo 38, 39, 40, 41 e o 42. Então vamos agora para capítulo 26, né? Jó, capítulo 26. Jó, porém, respondeu: Como sabes ajudar ao que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor? Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria e revela a plenitude de verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem proferes tais palavras? E de quem é o espírito que fala em ti? A alma dos mortos treme debaixo das águas com seus habitantes. O além está desnudo perante ele e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas até aos confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar e com seu entendimento abate o adversário. Pelo seu sopro aclara os céus, a sua mão fere o dragão veloz. Eis que isso são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele. Mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Aí Jó dá a sua resposta, né, irmãos? Não pode... É uma guerra, né? É uma guerra de acusações aqui. E nesse capítulo 26, Jó está praticamente ironizando aqui a ajuda, né, que Bildade está tentando oferecer para ele. Está pedindo para ele reconhecer uma coisa que ele não fez. Ou seja, Jó está recapitulando de lá de trás, né? Aqui, ó, versículo 4. Com quem proferiste palavras? E de quem é o espírito que sai de ti? Aí Jó faz um questionamento, uma indagação, né? Parece que Jó está até percebendo já que alguma coisa acontece ali. Né? De quem é o espírito que sai de ti? Quem é que está colocando essas coisas na sua boca? Olha que interessante, gente. Né? E Jó, então, ele faz esses questionamentos, né? E começa a se estender, né? Exaltando o poder de Deus. Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O inferno está nu perante ele e não há coberta para a perdição. Ou seja, diante de Deus, nada está encoberto, ninguém se esconde, tudo está patente aos olhos deles, que é o que Jó está falando aqui. A gente não pode se esconder dele. Né? Então Jó demonstra que conhece a grandeza de Deus, né? Que Bildade está chamando ele para conhecer, ele falou, conheço, né? E conheço talvez até melhor do que vocês, que é isso que Jó está insinuando aqui, né? Ele está descrevendo como Deus faz as coisas, como Deus surpreende a terra, como Deus controla todas as coisas,
Olha só, versículo 13. Pelo seu espírito ornou os céus, e a sua mão formou a serpente enroscadiça, né? Ele vai falando todas essas coisas aqui. Ele conclui que tudo que o homem vê na criação é apenas como é que eu posso dizer? Um pedaço de Deus, um vislumbre, né? Como a gente já falou aqui. Toda a criação a gente vê um reflexo da glória de Deus, né? Que é isso que Jó está falando. Mais do versículo o 7, que é interessante. O norte estende sobre os vazios e suspende a terra sobre o nada. Aqui está falando que alguém faz isso, né? Alguém faz todas essas coisas, né? Como aqui, o norte estende sobre os vazios e suspende a terra sobre o nada. Ou seja, alguém suspende a terra, alguém faz todas essas coisas, né? Jó está falando que tem alguém poderoso que é capaz até de suspender o nada, ou de fazer as coisas aparecerem exatamente do nada, tá? Mas a gente sabe que existe uma pessoa que é falada no Novo Testamento, que é esse agente, é essa pessoa que faz todas essas coisas. É a pessoa que cria e que faz todas essas coisas, né? Eu vou abrir aqui com vocês Colossenses capítulo 1, se vocês quiserem abrir, Colossenses capítulo 1, do versículo 15 e 17, deixa eu ver se é. Colossenses 1, Colossenses 1, versículo 15 ao 17. Olha aqui, é isso mesmo. Versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, invisíveis e invisíveis, sejam trono, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Subsiste por ele, ou seja, foi ele que fez existir. Então, quando Jó, a gente não pode esquecer disso, quando Jó está falando de alguém que faz todas essas coisas, hoje a gente sabe, né? Porque a revelação, ela foi sendo progressiva, né? Ela foi sendo revelada. Hoje a gente sabe que esse agente que faz todas essas coisas que Jó falou, é o próprio mediador que ele clama, que ele pede por alguém que interceda por nós. Presta atenção, gente. É alguém poderoso, não é só alguém que leva uma mensagem. É alguém que tem poder e que fez todas as coisas. Então, o nosso mensageiro não é um garoto de recado. Ele é um rei. Para ver se vocês entendem, né? Para ver se a gente entende. Ele é um rei, ele é alguém todo poderoso. Olha para vocês verem como a gente está bem amparado. Jó, ele pede, nem que fosse alguém, sim, mas que fosse lá e falasse por ele. Alguém pequeno, que fosse alguém pequeno. Mas o que Deus preparou para nós? Foi alguém pequeno? Não foi, né, irmãos? O próprio Criador, o Rei da Glória, veio aqui na terra e morreu em nosso lugar, e ele foi ao céu para interceder por nós. É alguém grande, ou seja, ele não vai ficar barrado no portão lá do céu. Eu tenho que interceder pelo meu filho. Eu estou parado aqui esperando autorização para poder entrar. Vocês estão entendendo? Ele precisa de autorização, irmão? Não precisa, né? Ele é o Rei da Glória. Quando ele vai chegando, tudo se abre, né? Então isso aqui é para gerar o quê? Confiança em nós, né? Esteja confiante, irmão. Jó está falando de alguém que faz todas as coisas, que criou, né, que tem poder. Essa pessoa é o nosso intercessor. Hoje você tem alguém que entende o que você está sentindo, entende o que você passa, e ele está à destra de Deus para falar por nós, né? Quando a gente pede perdão dos nossos pecados, ele sabe, porque aqui na terra ele foi tentado também, ele só não cedeu à tentação, mas também então ele sabe o poder que tem o pecado.
Então ele pode interceder por nós. Alguma pergunta, irmão? Bom, então vamos para o capítulo 27, tá? Que é o último de hoje, tá bom? Jó, capítulo 27. Prosseguindo Jó em seu discurso, disse: Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que amargou a minha alma, enquanto em mim estiver a vida, e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão. Até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. À minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Seja como perverso o meu inimigo, e o que se levantar contra mim, como o injusto. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Acaso ouvirá Deus o seu clamor em lhe sobrevindo a tribulação? Deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei o que encerra a mão de Deus, e não vos ocultarei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já vistes isso. Por que, pois, alimentais vãs noções? Eis qual será da parte de Deus a porção do perverso, e a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua prole não se fartará de pão. Os que ficarem dela, a peste os enterrará, e as suas viúvas não chorarão. Se o perverso amontoar prata como pó, e acumular vestes como barro, ele os acumulará, mas o justo é que os vestirá, e o inocente repartirá a prata. Ele edifica a sua casa como a da traça, e como a choça que o vigia constrói. Rico se deita com a sua riqueza, abre os seus olhos e já não a vê. Pavores se apoderam dele como inundação, de noite a tempestade o arrebata. O vento oriental leva e ele se vai. Varre-o com ímpeto do seu lugar. Deus lança isto sobre ele e não o poupa. A ele que procura fugir precipitadamente da sua mão. A sua queda lhe batem palmas, a saída o apupam com assobios. Esse aqui é um capítulo muito bom, muito interessante. Jó, aqui ele fala muitas coisas que faz a gente pensar, né? Versículo 3. Que enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus nas minhas narinas, não falarão os meus lábios iniquidades, nem a minha língua pronunciará engano. Então Jó, ele está falando o que aqui? Que ele vai confiar em Deus até a morte. É a coisa que um ímpio não faz, tá, gente? Se tem uma coisa que o ímpio tem medo é de morrer. Por quê, irmão? Porque o que espera do outro lado não é bom. O Jó vai falar isso mais embaixo aqui, ó. Eu acho que é o versículo 13 que ele fala, ó. Esta, pois, é a porção do homem ímpio da parte de Deus, e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Tem uma parte que ele fala aqui, que depois que morrer, né, o que ele vai esperar de Deus depois da morte? Não é nada, é só o juízo. Então, irmão, o ímpio, né, ele tem medo da morte. Ele não quer morrer. Ele não quer morrer por quê? Porque é aqui que está a sua glória, a sua alegria está aqui. O outro lado, o que é? É o pagamento que ele vai receber, né, por toda a maldade que ele fez. Então ele não quer ir para o pagamento. Né? Então, quando o Jó está falando que ele vai continuar na sua sinceridade, ele está dando um testemunho aqui de que eu sou sincero, não estou mentindo e não estou enganando. E eu vou permanecer assim até que morra. Aí, o versículo 6. A minha justiça me apegarei, e não alargarei.
não me reprovará o meu coração em toda a minha vida. Ou seja, vou continuar guardando o quê? Os preceitos de Deus por toda a minha vida. Ele fala, não vou mudar o meu caminho. Versículo 8. Porque qual será a esperança do hipócrita? Havendo sido avoro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? É aqui a parte que fala, ó. Ou seja, o que o ímpio ou o hipócrita ele vai estar esperando depois que Deus arrancar-lhe a alma? Ou seja, gente, cobrança, né? Então, uma das coisas que nós, como cristão, irmão, a gente tem que trabalhar isso é perder o medo da morte. E para isso você tem que ler a palavra, estudar a palavra, ou seja, tem que aumentar o seu amor por Jesus, porque é automático. O amor por ele aumenta, o medo de morrer vai indo embora. O medo de morrer, o medo de acontecer alguma coisa na nossa vida, né? A gente perde o medo, irmão. E você não fica mais preocupado com o mundo, com as coisas. Ou seja, lógico, você vai continuar trabalhando, lutando, cuidando da sua saúde, mas nada disso mais tem tanta importância assim para você, né? Às vezes alguém fala, já vá, mas se você ficar comendo isso aí demais, você vai acabar morrendo cedo. Às vezes está comendo doce ou alguma coisa salgada, porque eu tenho um problema de pressão. Eu falei assim, ó, irmão, quero morrer não, mas se eu morrer, se eu morrer, eu tô indo pro céu. O problema é seu que vai ficar aqui, né? Eu tô indo embora, mas você vai ficar por aqui. Então, ou seja, a gente perde o medo. Eu perdi o medo. Isso às vezes é ruim, né? A gente também não pode perder todo o medo, não. E as crianças? E as crianças, Miguelzinho, Filhinha? O problema é esse, irmã. É os filhos que fica, a mulher, a minha esposa. Até Nem a esposa, mas é mais as crianças que ainda tão pequeno, né? Não, tem a cachorrinha ali também, coitado, que acho que ela vai chorar também. A chefinha, minha cachorra. Onde eu vou, ela vai atrás de mim, no meu pé. Eles ficam até com ciúme, né? Porque eu converso com a bichinha. Eu converso, eu dou coisa escondida para quem pode dar, eu dou coisa para comer. O povo não diz aqui que não pode, mas às vezes eu dou. Então a cachorrinha pega amizade, né, gente? Bom, versículo 10. Deleitar-se-á no Todo-Poderoso. Olha a pergunta que ele está fazendo sobre o ímpio. Ele acabou de falar, né? Porque o ímpio, a hora que Deus pedir a alma dele, o que você acha que vai ser dele? Aí ele fala depois embaixo, ó. Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Ou seja, o homem não teme a Deus, não anda na maldade, e quando vier a tribulação, Deus vai ouvir ele? Aí, o versículo 10. Deleitar-se-á no Todo-Poderoso? Ou invocará a Deus em todo o tempo? Ou seja, não, né, irmão? Ele nem gosta de Deus, né? Ele não gosta, ele não está nem aí com Deus. Então, irmão, por mais que a nossa vida esteja difícil, às vezes a gente esteja passando por alguma dificuldade, mas você sabe que você pode ajoelhar e falar com Deus em paz, né? Ou seja, sem aquele sentimento de culpa, né? Porque você está fazendo o seu melhor, mas você tem Deus, irmão. Nós temos Deus, tá? Jó está falando aqui, esses homens pode ter muita coisa, mas eles não têm Deus. E a hora da morte é o que vai mostrar para eles que tudo que ele fez aqui não valeu a pena. Irmão João, pode falar. É só complementando aí o que o irmão estava falando aí, a diferença do justo quando morre e a do ímpio, né? Aí fala assim, ó, nessa tradução, pois Deus não é a alegria deles quando eles morrem, né? E eles nunca fizeram oração ao Todo-Poderoso. O ímpio não faz uma oração a Deus, né? Aí na hora da morte, ele não vai ter essa alegria que nós temos quando nós estamos indo com o Senhor. Que alegria o ímpio vai ter quando ele está chegando o fim dele? Não tem uma alegria, porque
porque ele sabe que o que espera ele não é uma coisa boa. E aí é um Verdade. sofrimento para sempre, né, irmão? Verdade, João. Grande Então, diferença, né, irmão? a gente aprende, gente, tá vendo? A gente Graças estudando a Deus, aqui, né? irmão João, a gente estudando aqui, a gente está aprendendo. Isso aqui são homens sábios. Isso aqui é como se fosse eles estão filosofando dentro da sabedoria de Deus. É. Né? Aqui nesse capítulo 27, a gente vai ver que Jó, ele faz aqui nos primeiros versículos, ele está fazendo um juramento solene aqui. Está falando assim: eu vou continuar temendo a Deus e vou até o último suspiro da minha vida guardar o temor. Então ele reforça que vai continuar, né? E ele também diz aqui que a hora que o ímpio morrer, expirar, qual é a esperança que ele tem depois da vida? Nenhuma, gente. Estão entregues à sorte, ao juízo. Né? Hoje a gente sabe, nós que é cristão, a gente acredita. Quem não é, não acredita. Mas é certo de uma coisa: tem alguma coisa depois da morte. Esperando, né? E eu creio na Escritura, na palavra de Deus. Creio de toda a alma, né? Mas essas pessoas entram em desespero. Eles não têm mais nada. Só a riqueza que eles acumularam debaixo de injustiça, de mentira, de engano, de opressão, passando a perna nas pessoas, né? E nada disso vai ajudá-los. Porque no dia que eles estiverem aqui embora e for clamar a Deus, Deus não vai ouvi-los. Mais alguma coisa, irmãos? Bom, então vamos encerrar, né? Eu vou pedir para o irmão Robson, ele vai fazer oração para agradecer a Deus pelo estudo hoje. Tá bom, irmão Robson? Por favor, tá? Então, peço que todos fechem o áudio, mantenham fechado, irmão Robson abre, e nós vamos orar a Deus em agradecimento. Oremos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos na Tua presença para Te darmos graça por esse estudo, onde estudamos o livro de Jó e também aprendemos como lidar, como ser mais sábio na Tua presença. E esse estudo nos mostrou que nem sempre, né, que o pecado, o que vem das consequências do pecado, nem sempre a injustiça vem dela, mas sim, isso vai ter um tempo determinado para tudo isso. E assim, nos abençoa os irmãos que estão aqui, que participaram desse estudo, que nos despeça para nossas casas, nossos lares, e assim nós te damos graças por tudo, abençoando todos nós estudos aqui, em nome de Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. 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 A oração do irmão lembrou muito Amém. bem. Foi ótima oração, irmão. Um dia vai ter o pago. Um dia vai. Né? Vocês podem ver que lá nos capítulos atrás, foi falando que o ímpio vive, às vezes é mal, mas continua vivendo, tem filhos, prospera. E agora no último capítulo que a gente leu, 27, Jó está falando, mas e aí? Vai valer a pena? A hora que a morte chegar, como vai ser? Ou seja, o julgamento vem, irmão, para todos, porque Deus é justo, né? Vai vir o julgamento. A gente pode ter certeza disso. Bom, irmãos, Deus abençoe a todos. Vocês que estão acompanhando o estudo, né, ou assistindo no canal, continue aqui, ok? Continue acompanhando. Aqui nós estamos estudando a palavra mesmo, versículo a versículo, capítulo a capítulo, para nós entender a mensagem da palavra, para a gente entender a vontade de Deus. E que Deus abençoe você, né, que está em casa aí, né, pode estar ouvindo isso depois do dia 3 de agosto de 2026, e que Deus continue te abençoando. Deus abençoe a todos, irmãos, viu? Muito obrigado. Amém, e até pastor. a próxima aula, até segunda-feira que vem, né? Amanhã tem live, né? Tem. Amém. Amanhã tem Amém. live.